Olá, pessoal. Sou o professor Fábio Henrique, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje eu vou fazer uma breve apresentação de como caracterizar um som tonal de acordo com a NBR 10151-2019. Antes de iniciar a apresentação, é importante que o profissional ele tenha alguns conhecimentos básicos, né, para fazer uma avaliação envolvendo a NBR 10151. Então, a primeira coisa são os fundamentos. Então, o profissional ele precisa obrigatoriamente conhecer as propriedades, as leis fundamentais da física, os fundamentos da acústica, os fundamentos da engenharia, porque é a partir da teoria que eu vou aplicar a prática. Então, eu preciso também da questão prática. Preciso dos fundamentos aliado à prática. Então, o profissional ele tem que ter conhecimento de campo para o desenvolvimento de um bom trabalho. A partir daí, eu preciso também seguir uma metodologia técnica, uma metodologia específica da norma. Então, a norma ela estabelece métodos de como você vai fazer uma avaliação e como você vai caracterizar um som tonal. Então, esse é o tripé que organiza o conhecimento e a informação. Então, eu preciso, obrigatoriamente, dos fundamentos, da prática e da metodologia. E ainda, eu acrescento mais um elemento de fundamental importância, que é a instrumentação. Você precisa possuir uma instrumentação que atenda na íntegra, um detalhe muito importante, que atenda na íntegra a NBR 10151. E aí você pergunta, qual é a instrumentação adequada? Então, vamos lá. O item 5.1 da NBR 10151 estabelece que o sonômetro, ou seja, o medidor de nível de pressão sonora, isso aí vem do francês, está especificado lá na própria norma, deve atender aos critérios da IEC 61672. Todas as partes, volto a repetir, IEC 61672, todas as partes, sem exceção, para a classe 1 ou classe 2. Isso aqui está diretamente ligado ao nível de precisão do equipamento, classe 1 ou classe 2. Então, a IEC 61672, na parte 1, ela fala sobre a especificação do medidor de nível sonoro, do sonômetro, a partir do projeto. A parte 2 fala sobre a aprovação de modelo e a parte 3 sobre os testes periódicos. O grande problema que nós temos a nível de Brasil é aqui, é a parte 2, que envolve o quê? A chamada certificação, ou certificado de aprovação de modelo. Esse é um requisito fundamental, um requisito de extrema importância, um requisito metrológico, técnico, que pode levar a sua medição a um erro ou não, caso o equipamento não possua essa aprovação de modelo. Já vou explicar. Então, o equipamento que a gente utiliza hoje nas nossas avaliações é esse equipamento aqui, 01dB Fusion, e ele possui a aprovação de modelo por um órgão alemão chamado PTB. O que é essa aprovação de modelo? O fabricante vai fabricar o sonômetro e vai enviar para esse órgão certificador, e o equipamento ele vai passar por uma série de testes, testes extremamente rigorosos que vão submeter esse equipamento a condições, por exemplo, extremas de umidade, condições de radiofrequência, calor, entre outros testes necessários. Mas você fala assim, mas isso aí não é importante, não precisa ter aprovação de modelo. Precisa sim. Por quê? É muito comum em avaliações envolvendo a NBR 10151 a exposição a céu aberto. E, pelo menos aqui na região, faz um calor intenso. É um calor realmente muito forte. E se o equipamento ele não tem uma aprovação de modelo, ou não tem uma certificação, ele não passou por uma aprovação de modelo, ele pode sofrer variações na sua leitura. Um outro exemplo que pode acontecer, você está fazendo uma medição de ruído ambiental, e aí tem um trabalhador, um empregado,
com um radiocomunicador, falando nesse radiocomunicador. Pode influenciar, sim, os resultados do seu equipamento. Então, esse é um aspecto importantíssimo. Muitos profissionais, muitas empresas estão fazendo medições de ruído ambiental com um equipamento que ele não atende, a NBR 10151, porque a norma é clara, o item 5.1 tem que atender a IEC em todas as partes. Se não atender em todas as partes, ele não pode ser utilizado para a realização de medição envolvendo ruído ambiental. Inclusive, existem fabricantes que estão vendendo equipamento que não atende às 3 partes. Então, muito cuidado para você que vai realizar essa avaliação, para você que vai realizar a aquisição de um sonômetro, verifique se possui esse certificado. Tem outros órgãos que fazem essa aprovação de modelo. Esse aqui é um exemplo do PTB da Alemanha, mas verifiquem essa questão. Inclusive, fabricantes estão colocando no mercado equipamento que não atendem à norma. Eu costumo dizer, vendendo gato por lebre. Muito cuidado com essa questão. Mas vamos lá. Olha aqui um exemplo bastante interessante dessa questão da aprovação de modelo. Isso aqui foi uma medição que eu fiz em 17/7, e durou 10 minutos de avaliação. Também o tempo de medição é relativo. Eu posso, dependendo do tipo da fonte sonora que eu encontro no ambiente, eu posso medir 2 minutos, 1 minuto, dependendo da situação acústica que eu encontro no momento lá da avaliação. Eu tenho que ficar um tempo maior para conseguir identificar o som específico. Mas isso é um exemplo clássico dessa questão da aprovação de modelo. Então, eu excluí aqui os ruídos chamados intrusivos, que eles não fazem parte do objeto de avaliação. Então, a norma ela é muito clara nessa questão. O som intrusivo, você exclui ele não faz parte do objeto de avaliação. Então, eu retirei aqui os veículos e ficou só o som específico, que é o som que eu estava pretendendo avaliar, que é o ruído específico do equipamento, da máquina, enfim, do objeto de avaliação. 54,9, ou seja, bateu na trave, 54,9. Nesse local onde eu estava fazendo a medição, era um período diurno, e o ruído, o limite do ruído é de 55, ou seja, deu 54,9, o ruído era de 55. Se meu equipamento não segue um rigor técnico, um rigor metrológico, uma aprovação de modelo, você pode fatalmente condenar uma empresa, se desse aqui 55,1, 55,2, você condenaria essa empresa, ia atestar no laudo que ela tem uma fonte geradora de ruído acima do permitido pela norma, e, na verdade, era um equipamento que não atende todas essas especificações técnicas. Então, aí entra a importância de ter um equipamento que atenda na íntegra a NBR 10151. Cuidado com isso aí. Outros aspectos que devem ser observados para você realizar uma avaliação de ruído ambiental e até mesmo a caracterização de um som tonal, que é o objeto aí da nossa apresentação. Então, nós temos a NBR 10151, que é a norma que fala sobre medição e avaliação dos níveis de pressão sonora em áreas habitadas. E casadinha com ela, nós temos a NBR 16.313, que fala das terminologias de acústica. Por isso que eu falei lá anteriormente, dos fundamentos. Eu preciso, é um tripé. São os fundamentos, a prática e a metodologia. E, somado a isso, eu preciso também de uma instrumentação que atenda a norma na íntegra. Além dessas normas, eu preciso estudar os conceitos básicos de engenharia, os conceitos básicos de acústica. Então, esses são alguns livros que a gente usa aí no dia a dia. A acústica aplicada ao controle de ruído, do Bistafa. Ruído, fundamentos e controle, do Samir. Existem outras literaturas que a gente adota também, mas essas são algumas básicas.
E essa aqui do Léo Beranek, né, que foi considerado aí o papa da acústica, né, um dos grandes pesquisadores técnicos e científicos da área de acústica, que é o controle de engenharia de ruído e vibração. Também é uma das literaturas que a gente está aí se empenhando, né? Esse é um livro que eu adquiri pelo sebo, né? Hoje é um investimento considerável, ele novo, mas é a questão do conhecimento. É aquela questão que a gente comentou anteriormente, né? Dos fundamentos. Eu preciso ter propriedade técnica, científica e atestar o que eu vou fazer, né? A engenharia ela é uma ciência exata, então você não pode ter margem de erros aqui. O som tonal. A NBR 16.313 define como um som tonal, na verdade sempre fala como som, né? Nunca ruído. Pode perceber que a 16.313 sempre fala som, né? O som específico, som total, som tonal, som intrusivo, níveis de pressão sonora, nunca se refere diretamente ao termo ruído. É um som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes de banda estreita que se destacam em relação às demais componentes. Então, nós vamos comentar essa situação na prática. Então, você tem uma banda de frequência que ela vai se destacar em relação às demais. Então, a caracterização do som tonal, ela se dá quando o nível de pressão sonora contínuo equivalente na banda de 1/3 de oitava. Então, essa é uma outra característica que o equipamento tem que ter, né? Bandas de 1/3 de oitava. Ah, mas o meu só avalia bandas de oitava. Não, eu tenho que fracionar mais essas bandas, né? Então, eu preciso de um medidor, de um sonômetro que ele apresente esse recurso de 1/3 de oitava para eu poder caracterizar o som tonal. De interesse, exceder os níveis de pressão sonora contínua equivalente em ambas as bandas. Então, seja do lado esquerdo ou do lado direito da minha banda de interesse. Já vou apontar essa questão aí. De 1/3 de oitava adjacentes, né? A norma trata sobre adjacentes. Então, aqui eu tenho a tabela 2, que fala as bandas de 1/3 de oitava de interesse. Tá? Então, de 25 a 125 Hz, a diferença aritmética, né, se ela for igual ou superior a 15 dB, nessa faixa aqui, em ambas as bandas adjacentes, tá, se ela for superior a esse limite aqui, né, eu tenho a caracterização, a configuração de um som tonal. Tá? Então ele fala a diferença aritmética entre o nível de pressão sonora contínuo equivalente, isso aqui é um descritor LZ, né? O Z é o linear, né? Você não tem nenhuma curva de compensação de ruído, na frequência de 1/3 de oitava. Então esses descritores aqui eu tenho que estar familiarizado. São os conceitos básicos da acústica. Eu tenho que compreender isso aí. Da banda de interesse, de cada banda adjacente. Então, aqui é a mesma coisa. Ó, de 160 a 400 Hz, se eu avaliar as minhas bandas adjacentes, a diferença aritmética ela não pode ser igual ou superior a 8, senão vai caracterizar um tonal. E aqui é a mesma coisa. Ó, de 500... que o nosso caso aqui desse case que eu trouxe, ele vai estar nessa banda aqui de 500 Hz, que vai ser a nossa banda de interesse. Então, de 500 a 10.000 Hz, o valor ele não pode ser igual ou superior a 5 dB. O caso. Então, vamos lá. Então, a fonte sonora, eu preciso fazer um estudo detalhado, não é sair medindo em qualquer lugar. E qual o ponto que eu meço? Depende. Depende da fonte sonora, depende do entorno, depende de uma série de fatores. Não existe uma regra para isso. Isso é o julgamento profissional do técnico, do engenheiro, do avaliador que está em campo. Você não tem uma regra de quantidade de pontos. Você tem que estudar todo o entorno da fábrica ali, da empresa que você está medindo. Por isso que eu sempre comento,
fazer a avaliação de ruído ambiental não é ligar e desligar o equipamento. Muitos profissionais acham que eu vou ligar e desligar e está tudo ok. Não, isso aqui você está aplicando uma ciência. Né? Você está aplicando a engenharia. Então, a primeira coisa é fazer um levantamento rigoroso das fontes sonoras. Então, o que pode gerar um ruído que possivelmente vai incomodar, ou possivelmente vai exceder os limites da norma? Então, você tem que ter essa visão. Então, nesse caso, foi um sistema de exaustão. A distância aproximada do ponto de medição até a fonte, quase aí 9 metros, né? Quase 9 metros. Então, isso aqui é um outro fator importante, por isso que eu preciso conhecer as propriedades básicas, os conceitos que estão na literatura técnica e científica. Mas para que eu quero saber distância? Porque existe aquela propriedade que estabelece que quando você dobra a distância da fonte, a intensidade desse nível de pressão sonora diminui em 6 dB no caso de fontes esféricas. E no caso de fontes em linha, por exemplo, uma tubulação, uma rodovia, você dobrando a distância da fonte, vai reduzir em 3 dB. Olha que bacana isso aí. Então, por isso que eu preciso conhecer, né, toda essa parte conceitual. Que nesse caso eu estou trabalhando a atenuação do som na propagação, né? Na forma como ele está sendo propagado. É claro que nesse caso específico não teve como. Depois eu vou mostrar algumas soluções aí de engenharia que foram apresentadas. O software e a fonte geradora. Então, como que a gente chegou nessa questão aí do som tonal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, hoje a gente utiliza esse software aqui, que é o dBTrade, é um software fantástico, é um software de alta tecnologia, que você pode fazer todo o tratamento acústico, você pode avaliar os descritores, show de bola, um software de alta tecnologia, muito interessante. Então aqui eu já deixei no jeito a medição, né? Vamos só dar um play aqui para a gente perceber o funcionamento, né, dessa fonte sonora no espectro de 1/3 de oitava. Esse nível de pressão sonora dessa fonte, ele predomina sobre as demais fontes. Então ele predomina sobre o som total, ele predomina sobre tudo. Você só escuta o barulho da máquina. Então fica mais fácil, aí você não precisa aplicar alguns métodos alternativos que estão previstos lá na NBR. Mas vamos lá, eu já deixei a banda aqui, ó. Visivelmente, eu consigo olhar e falar, mas espera aí, ó, aqui em 500 Hz, eu tenho uma banda que ela se destaca das bandas adjacentes, que é do lado esquerdo e do lado direito, ela se destaca. Ela se destaca quanto? É aí que entra aquela questão da norma, né? Mas o quanto que ela se destaca? Vamos lá. Então aqui, ó, na faixa de 500 Hz, né, você pode verificar o valor, ele está, o nível de ruído aqui, ó, que deu 80,5, ele não está ponderado, né? A gente viu lá, linear, né? O Z. Então deu 80,5. Beleza, essa é a minha banda de interesse, a banda de 500 Hz. Vamos dar uma olhada na banda adjacente, é o que a norma fala, né? A banda de 400 Hz. Deu 69,5. Vamos olhar do outro lado, a outra banda adjacente, que é a de 630 Hz. Deu 56,9. Tá? Então agora o que eu faço? Analisando as bandas de 1/3 de oitava, constatou-se os seguintes valores. Na minha banda de interesse, 80,5. Nas bandas adjacentes, 69,5 e 56,9. Realizando a diferença aritmética na banda de interesse, que é a minha banda de 500 Hz, com frequência de 500 Hz, de cada banda adjacente, temos. Então, a diferença aritmética, 80,5 menos 69,5.
deu 11 dB. O valor é superior a 5 dB. Né? Olha aqui, ó. Vamos lá na tabelinha de novo. Ó. Aqui, ó. Então, nós estamos analisando de 500 a 10.000 Hz. Então, igual ou superior. Então, no nosso caso, foi superior a 5 dB. Então, possivelmente, a gente tem a caracterização de um tonal. Mas vamos ver do outro lado lá. 80,5 menos 56,9. Deu 23,6. Ou seja, o valor superior a 5 dB também. Então, aqui nós temos claramente, né, a caracterização e configuração de um som tonal. Quando eu tenho um som tonal ou um som impulsivo, não vou entrar no mérito da questão agora, tá? Talvez eu possa fazer outros vídeos explicando essas questões aqui, mas quando eu tenho um som impulsivo, eu tenho que penalizar também. Assim como quando eu tenho um som tonal, eu tenho que penalizar. Digamos aí, a empresa, entre aspas, em termos, ela é penalizada. Então, essa é a fórmula para cálculo do nível corrigido. Então, o nível corrigido é o LAEQ, né, que é o nível equivalente ponderado na curva A, mais o KI, que é a penalização do impulsível, e o KT é a penalização do tonal. Então, a gente identificou apenas o som tonal, não sendo identificado impulsivo. Tá? Então, LAEQ, nessa medição, foi 77,9. Somente o ruído da fonte geradora já ia ultrapassar o limite da norma, que nesse caso, como é uma área industrial, né, período diurno, 70 dB. Mas teve que sofrer uma penalização de 5 dB pelo som tonal. Então ficou 82,9. Então, ruído acima do permitido pela norma. Foi isso que nós concluímos no laudo técnico, né? Então, apresentação de soluções de engenharia para controle de ruído na fonte, a gente se embasou no conhecimento técnico, nas literaturas, lá nos livros, Beranec, entre outros. Tá? Então, revestimento de lã de vidro, lã de rocha, a instalação de atenuadores e silenciadores, a curvatura de tubulações também pode influenciar, né, na configuração desse som. Então, são vários fatores. Então, a gente fez um relatório, um laudo, né, identificando o problema e também apresentando as possíveis soluções. Então, agora a gente vai se alinhar com o departamento de manutenção, né, da empresa para poder implementar todo esse projeto aí para reduzir os níveis de ruído na fonte geradora. Então, esse aqui foi um exemplo aí de como caracterizar, né, e configurar um som tonal. Lembrando que a gente precisa realmente buscar o conhecimento técnico e científico e fazer um trabalho de propriedade, né? Um trabalho que eu possa pegar e falar, aqui realmente eu apliquei a engenharia, aqui eu estudei as leis fundamentais da física, aqui eu fiz um trabalho correto. Eu apontei o problema e levei a solução para o meu cliente. Esse é o nosso objetivo. E o objetivo da engenharia como um todo, né? Resolução de problemas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação, né? De como fazer a identificação desse som tonal. Possivelmente eu estarei fazendo outros pequenos vídeos aí relacionados à norma, trazendo outros cases. E seria isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.